So, as you know, the autopsy report is inconclusive about the cause of death. Stop. I did not kill him. That's not the point. Então, gente, um prazer. Eu sou a Rebeca. Eu sou psicóloga formada lá na FRJ. Trabalho como psicóloga clínica, né? Usando com a abordagem da psicanálise existencial, né? Fenomenologia existencial sartriana. Eu gosto mais de chamar de psicanálise existencial, mas fiquem abertos aí, eu vou falar em algum momento psicanálise existencial, fenomenologia existencial sartriana. E junto ao consultório, né, eu sou mestranda, estou terminando o mestrado nesse semestre junto com o Alex. Se tudo der certo, né, a gente defende agora. Nosso orientador é o Fernando Gastal, é um dos meus orientadores. E no meu trabalho no mestrado, eu tento utilizar o método progressivo regressivo, né, que o Sartre vai cunhar lá na questão de método, da crítica da razão dialética, e aí eu uso o método progressivo regressivo para pesquisar sobre o trabalho na atenção básica, né, que é o primeiro nível de assistência à saúde no SUS, aqui no Rio de Janeiro. E aí o Alex me convidou para debater algum conceito, algo da psicologia sartriana, principalmente, né, que é onde eu atuo, a partir de um filme. Eu sugeri Anatomia de uma Queda, que é um filme que eu particularmente gosto muito de cinema, né? E é um filme que, desde a primeira vez que eu assisti, devorei ele já várias vezes, porque todo mundo que eu encontrava falava, você tem que assistir esse filme, vamos assistir. E aí, todas as vezes que eu assisti esse filme, desde a primeira vez, ele me remetia muito à própria clínica, né? A própria forma como as coisas chegam no nosso consultório. Eu não sei quem aqui é da psicologia clínica, né? Mas imagino que tem uma galera da psicologia clínica. Tá passando um avião aqui, vai passar alguns, mas espero não atrapalhar. E por que me remetia, né? Sempre que eu assistia esse filme, me remetia à clínica, justamente porque tem algo brilhante, ao meu ver, nesse filme, que é uma disputa de narrativas, né? Sobre o que aconteceu. E essa disputa de narrativas, né, na minha lente de psicologia clínica, ela está presente em todos os nossas conversas de consultório, né? Quando o paciente ele chega e traz o fenômeno, né? E aí eu vou trabalhar mais esse conceito do fenômeno, traz aquilo que aconteceu com ele, aquilo que ele vivenciou, ele está construindo uma história, né? Está construindo uma narrativa que ela também vai se modificando, e aí o fenômeno vai se modificando, os perfis vão se modificando ao longo das sessões. E aí essa repetição que a galera da psicanálise mais freudiana gosta muito de estudar, né, ela se repete também nas nossas lentes sartrianas, mas a gente vai fazer uma análise dessa repetição a partir do fenômeno, né? E como que essas mudanças do fenômeno ela vai desvelando o ser do fenômeno, né? Que é essa diferença da toda a teoria, né, do fenômeno para Sartre. E aí o que eu pensei foi de compartilhar com vocês assim no começo o que esse filme me trouxe assim desse debate do fenômeno e trazer alguns trechos do próprio filme, né? E aí nessa hora a gente vai pausar a gravação, o Alex vai conduzir melhor isso, mas trazer alguns trechos que eu acho que foram trechos cruciais assim para me instigar esse debate assim de mesa de bar mesmo pós-filme de nossa, mas isso que apareceu no filme me remete muito a essa ideia de fenômeno. Para abrir para vocês também debaterem um pouco comigo o que vocês acharam do filme, o que instigou vocês, porque podem ter outras excitações assim que se desvelam vendo o filme também, mas também trazendo um pouco para esse conceito mais sartriano do fenômeno. E aí, já começando assim, o que me faz pensar, o que me chama muita atenção no filme, para quem não viu, eu vou fazer um breve resumo assim. O filme todo ele é um julgamento, né? Aconteceu um crime, e aí me desculpa, eu vou ter que dar spoilers, assim, mas. Gente, quem vem no cinema sem ver o filme, vocês têm que assinar já mentalmente que aceita spoiler.
né? Vamos lá, aceitou os termos e condições. Que isso não desmotive vocês de ver o filme depois, caso vocês não tenham visto, que seja uma maneira de querer ver mais, sabe qual é? Querer experimentar, porque o spoiler vai rolar, viu? Então, eu já aviso vocês, né? Mas voltando assim à sinopse, vamos dizer assim, do filme, o filme, na verdade, ele se passa. O período em que o filme se passa é o período de um julgamento. Então, logo nos primeiros 5 minutos de filme, né, a gente tem um crime. Um crime não, uma morte, né? Olha aí, eu já no meu ato falho do que eu acho que aconteceu. A gente tem uma morte, né? O marido da protagonista, ele morre, ele cai, assim, do sótão, eu acho que fala, assim, ele cai do último andar da casa deles e morre, né? Machuca a cabeça e morre, e quem encontra o corpo já morto é o filho da protagonista, filho que também era desse cara, né? O marido da protagonista. Esses são os 5 primeiros minutos de filme, né? A partir disso, a gente vai então ver como que esse julgamento vai se revelar. Essa protagonista, ela é uma escritora, e aí ela é uma escritora de um gênero, um cunhado hoje em dia muito conhecido pela Annie Ernaux, que eu gosto muito, que é o da ficção autobiográfica. Então, ela escreve livros a partir da vida dela, de acontecimentos da vida dela, mas trazendo uma ficção dentro dessa autobiografia. Isso é importante porque isso vai guiar um pouco o debate em torno do filme, né? De que o que realmente aconteceu e o que ela diz que aconteceu é uma ficção ou é uma autobiografia, né? São elementos que surgem logo nos 5 primeiros minutos. A primeira cena é essa conversa dela falando do trabalho dela, desse trabalho de ficção autobiográfica, e logo em seguida ocorre a morte do marido. Bom, surge então, né, um julgamento. A morte é vista como uma morte suspeita, que é como chamam, não sei se aqui no Brasil chamam assim, mas na França é chamada de morte suspeita, né? Pode ter sido um assassinato, precisa entender o que aconteceu. E então o julgamento começa e ela é a única possível assassina, né? Porque a outra opção seria ele ter se suicidado. E aí o grande debate do julgamento e o grande argumento da defesa também é de que ele se suicidou, e o grande argumento de quem está acusando é de que ela o matou. E aí a gente vai ver um desenrolar de um jogo de narrativas, e aí que eu quero chegar, né, de que o que aconteceu de fato? Ela matou, ela não matou, ele se suicidou, ele não se suicidou, se suicidou, qual o motivo? Se ela matou, qual o motivo? E meio aos trâmites, assim, né, judiciários, a gente vai se questionando o que aconteceu. O que aconteceu para esse casal chegar onde chegou. E aí a gente tem um casal que, de um lado, tem uma escritora conhecida, renomada no gênero dela, e a gente tem um professor. As discussões deles são muito acaloradas, né? Muito intelectuais, assim, eu diria. E aí a gente vai acompanhando diálogos, flashbacks de diálogos deles, em que eles vão questionando, colocando em xeque a própria relação deles, e a gente vai tendo diálogos do próprio julgamento e da protagonista com o seu advogado, em que eles também vão questionando essa realidade. E eu trago tudo isso para discutir o próprio conceito de fenômeno em Sartre, né? Porque conforme o julgamento vai se desvelando, os fenômenos também vão se desvelando, né? Então, o que era para ser uma morte, um suicídio, passa a ser um assassinato, que passa a ser um assassinato por um motivo, e aí retoma a ideia do suicídio, e conforme essas hipóteses jurídicas vão se forjando, hipóteses, fenômenos novos também vão surgindo, né? Vão se desvelando. E é isso que vai me chamando a atenção, porque aí a gente vai ter que retornar lá para o Paracy, do Sartre, do que seria esse fenômeno, né? E aí a gente... Vamos lá, gente, é um debate, eu não sou filósofa, então eu vou trazendo os meus termos, assim, né, do que eu trabalho na clínica, na minha pesquisa, do conceito de fenômeno. E aí o grande debate que vai se surgindo, assim, com a ontologia sartriana é o que
o que é esse fenômeno, né? O fenômeno é essa aparência do ser, mas o fenômeno, o ser é o que ele aparenta ser, ou o fenômeno ele é um perfil não, né? Mas uma aparência do ser. E aí então a gente olha para o fenômeno para ir atrás desse ser, para esse ser do fenômeno, que vai se forjando em diferentes fenômenos, conforme ele vai se deparando com a falta, se deparando com nada, ele vai construindo, ele vai se fenomenalizando, né? Nessa dialética para si em si, nessa dialética ser e mundo, nessa dialética ser e outros, ele vai se fenomenalizando. E aí o Sartre ele vai justamente olhar assim, não, mas a gente tem que olhar para esse fenômeno a partir dessa ontologia. E aí ele vai fazer esse uso da fenomenologia para cunhar uma ontologia sobre esse ser. Então a gente olha para o fenômeno, e o ser, ele não é só esse fenômeno, ele transcende de alguma maneira esse fenômeno, é o transfenomenal, né? E aí, ao meu ver, né, e aí essa análise que eu faço do filme, a gente vai conseguindo ver justamente essa protagonista em seus diferentes fenômenos. E nós, enquanto espectadores, a gente vai se questionando, né? Ao colocar também a protagonista nesse julgamento em que a gente também está julgando quem ela é, o que foi essa relação, o que aconteceu, a gente também está se deparando com diferentes versões desse fenômeno, né? Diferentes fenômenos que todos estão dentro dessa totalização em curso, seja do acontecimento, né, roubando um pouco da sociologia essa ideia, o conceito de acontecimento, mas a gente vai também conhecendo um pouco de quem é essa protagonista. Então, ela própria, ela vai mudando a narrativa dela, ela vai mudando a postura dela ao longo do filme, consequentemente, a nossa postura enquanto espectadores também vai mudando. E aí a gente vai se deparando, ao se deparar com essas experiências do fenômeno, a gente vai experienciando também, né, diferentes perfis dessa protagonista, desse ser que está lá em uma situação extremamente inesperada e que está tentando fazer algo de si, né? E, bom, eu acho que eu vou parar um pouco aqui para a gente começar as cenas, porque aí depois eu vou trazer um pouco desse olhar talvez um pouco mais clínico então, como a gente pensa uma descrição fenomenológica, né? Porque nada... E aí eu acho que a beleza do filme também é que o filme é uma grande descrição fenomenológica, ao menos uma tentativa de uma descrição fenomenológica que coloca em embate, assim, para a gente, né? Que fenômeno é esse que a gente está tentando descrever, né? Quando a gente fala em descrever um fenômeno, e aí eu puxo para a clínica mesmo, né? Quando chega uma narrativa para a gente, um paciente, um fenômeno, o que a gente vai olhar nessa descrição, né? O que a gente está querendo olhar quando a gente fala que a gente tem que ir às coisas como elas são, assim, né? Eu acho que é esse debate que o filme, para mim, produz muito em mim. O fenômeno do filme em mim é esse, eu diria. E aí, o que eu pensei? Eu pensei... primeiro, eu queria saber, assim, eu vou abrir daqui a pouquinho para vocês falarem alguma coisa mais teórica, né? Mas eu pensei em trazer aqui alguns trechos que eu separei, transmitir para vocês alguns trechos, para depois a gente abrir um debate, né? Do que surge em vocês, do que se revela em vocês também sobre essa ideia de fenômeno em Sartre, a partir do filme, para quem viu, né? E a partir dessas cenas, para quem ainda não chegou a ver o filme inteiro, mas eu espero que vá assistir. Estão me ouvindo? Bom, alguém quer falar alguma coisa agora, gente? Quem acha que a mulher matou? Aquela que não vai esperar o fenômeno se desvelar, né? Diz aí, Felipe. Eu acho que pouco importa. O que o filme quer trazer não importa realmente se matou, se não matou, se foi acidente, suicídio. Eu São outras concordo com o quedas o mais Felipe. importante. Olha que postura E o melhor é fenomenológica que não linda tem. dele. E o melhor é que, por mais que tenha ali o julgamento, não se revela, né, de fato, o que aconteceu. Deixa realmente em aberto, né? Isso que eu gostei também Capitu no traiu ou filme. não? Capitu traiu. Capitu traiu. Tu traiu, né? Traiu, ó. Aqui, ó.
Era um relacionamento Ai, aberto, né? Aquele isso não relacionamento traiu de Carrefour. Não traiu, mas devia, ótimo. Mas vamos lá, gente, vou parar de atrapalhar. Fala, Rebeca. Bom, gente, eu vou aqui tentar assim usar todos os meus arquétipos tecnológicos para conseguir fazer essa transmissão aqui. Alex, me ajuda, porque eu acho que eu vou ter uma. Parou de transmitir? Parou, né? Então, e aí essa última cena, para mim, o filme é sobre essa última cena, né? Acho que essa análise que eu faço sobre essa cena que eu mostrei. Porque na fala dos dois fica muito claro que não é sobre o que acontece, mas é como cada um vai olhar para isso que acontece, né? Como que o que acontece se mostra para um e se mostra para outro. E isso até na morte dele, né? E fica a questão: ele virou a vítima, que ela diz que ele não é, ou até na morte dele, ele fez questão de se fazer ser a vítima, né? E aí, o que vocês, agora já abrindo para vocês, pensam sobre essas cenas, pensam sobre o que apareceu no filme, o que vocês sentiram também assistindo o filme, dentro de todo esse debate do fenômeno, assim, Sartre. Agora está na vez de vocês falarem, gente. Arriscar um pouquinho aqui, então. Eu trabalho com a psicologia clínica, né, também existencial, mas não focada inteiramente em Sartre. Mas, enfim, né, as cenas que você trouxe, eu não pude deixar de notar, a gente assistiu dublado, mas quando a gente assiste o filme original é em inglês e francês, né? E no tribunal tem essa parte da tradução ali, a hora que ela fala, calma, posso recomeçar? Então ela fala no idioma dela, eles põem o ouvido para traduzir. Então você já vê aí, né, aquela, como no filme de Babel, a má interpretação, a dificuldade do diálogo, né? Como interpretar fenômenos com a comunicação sendo tão prejudicada. E aí, quando a gente fala da fenomenologia hermenêutica, né, que o se entender, o se fazer entender é tão essencial para uma compreensão, então você já vê, né, esse retrato no filme que, tanto na briga deles quanto no tribunal, já tinha essa falha de comunicação, de não conseguir entender um ao outro, seja emocionalmente, seja, né, a respeito da própria relação. E mais ainda, né, de como interpretar fenômenos, a gente vê que quem encontra o corpo no filme lá é o filho deles. Quem, como você falou, né, do julgamento, quem é decisivo é o filho. E aí, de uma maneira metafórica, o filho é cego, né, ou está perdendo completamente a visão. Então, você vê o quanto isso está enraizado. E como eu disse, né, sobre não importar, é porque é isso. A queda do filme, né, que eu falo, né, do título, não é só a queda metafísica, né, de fato ter caído literalmente, mas a queda de uma estrutura familiar, a queda de um fracasso dele, né, que se espelha no sucesso dela, a queda do próprio filho com os prejuízos que ele vai tendo, né, vivendo numa relação como essa, que não enxerga, mas escuta, né, todos esses gritos. Então, me trouxe uma reflexão muito grande agora também, né, com o que você apresentou, sobre nossos próprios pacientes na clínica, né, o que eles trazem como verdade e o que realmente acontece lá fora e como eles conseguem, de fato, analisar. Pera, será que isso realmente, né, é a visão geral? Preciso me provar mais com a minha própria verdade aqui dentro desse consultório, pelo menos, né? Porque não adianta eu provar uma versão para um psicólogo, para uma pessoa neutra, se eu não me confrontar, né, no próprio espelho. Então, acho que tudo isso é muito interessante da gente analisar também nesse filme. Não, Felipe, você trouxe esse debate trazendo para a clínica, que eu acho que é o que me toca como psicóloga clínica assistindo esse filme, desse lugar da verdade nos nossos consultórios, né? De que, de alguma maneira, os pacientes estão tentando construir uma verdade. Mas o nosso trabalho na fenomenologia, né, e na psicologia como um todo não é olhar para essa verdade, mas é escutar aquilo que está sendo construído ali do paciente. Só que para o paciente, ele está tentando, a todo custo, às vezes a muito custo, construir uma certa verdade. E aí eu falo verdade porque me remete a uma outra cena, né, que você vai lembrar também, Felipe, que é a do filho tentando descobrir qual é a verdade, né? E descobrir, porque ele tem esse diálogo com a assistente social que estava acompanhando ele,
de, bom, qual é a verdade sobre o que aconteceu, né? E ela vai jogar para ele de volta a pergunta, falando que a verdade nada mais é do que uma escolha, que dentro da experiência dela, né, acompanhando os casos, né, ela percebeu que a verdade, pelo menos essa verdade jurídica que a gente está tentando encontrar num tribunal, ela nada mais é do que uma escolha. E que cabe, então, a essa criança, de uma forma muito imatura, mas ainda assim de uma forma muito ontológica, assim, também, descobrir que verdade é essa, né? Escolher qual é a verdade. Afinal, a minha mãe matou meu pai e é uma assassina, ou meu pai se matou e se suicidou porque estava em sofrimento. Para o filho, ambas as escolhas são absurdamente dolorosas, né? Não tem nenhuma verdade boa de uma forma moral, né? Uma verdade boa, como essa intuitivamente a gente olha para essa verdade, né? Como se a verdade fosse aquilo que é bom ou melhor. Para ele não, ele vai fazer uma escolha de Sofia em que ele tem que escolher entre aceitar que a verdade é o pai se matar e, nossa, então que vida que ele teve, que o meu pai escolheu se matar e eu vou escolher olhar para isso como verdade, ou eu vou olhar para o fato de que a minha mãe é assassina e fazer disso uma verdade. E aí eu arrisco que ele faz a escolha que é possível no momento, né? Que é, ele já perdeu o pai, mas isso é uma leitura minha, né? Ele já perdeu o pai, ele não tem como perder a mãe também, né? Dentre as dores, das verdades, ele escolhe a verdade que se faz possível, se revela possível para ele, né? Quem mais, gente? Eu ia comentar isso que você falou agora em relação à escolha do filho, né? Agora sim, eu estou muito impactado com a cena ainda da briga, porque deu para entender que assim nenhum dos dois tem completamente ali a verdade, né? Essa discussão que a gente está trazendo. A princípio, ela é pintada como a única vilã da história, mas ela fala algumas coisas ali que também fazem algum sentido, das escolhas existenciais que ele fez, e ele está se colocando, se escondendo atrás, né, de uma postura dela que é complicada, né? É, então, eu não sei ainda falar sobre essa cena, estou muito impactado ainda. Se cabia assistir aqui com vocês. Agora, antes disso, um pouco. Quando eles estão conversando ainda, o amigo dela lá, do passado, misterioso, o que é o advogado, e a personagem principal, quando eles estão conversando, ele fala assim: você precisa começar a ver como as pessoas vão te ver. E aí eu lembrei disso também de Sartre, né? Da importância do papel do olhar do outro, né? Para gente, né? E que o amigo dele o amigo dela está trazendo também para ela exatamente a necessidade de ela se colocar o seu ser em questão. Então, o aparecimento do eu aí dela, né? Que ela também tem essa fuga, né? Ela fica falando sempre do outro, da atitude do outro, pelas cenas que a gente viu, né? E ele falando, olha, a gente tem que você tem que se implicar nisso, né? Como é que as pessoas vão te ver, né? Pelo olhar delas, né? E, enfim, eu achei interessante assim também, né? E também dá para pensar essa questão do olhar adulto como petrifica a gente, né? E aí, assim, acho que até a Carol colocou aqui, o psiquiatra, aí tem uma diferença, né? Porque não é o psicólogo, né? É o psiquiatra, mas sim, é importante. O psiquiatra, ele compra a verdade do paciente dele como se fosse essa verdade absoluta, inquestionável, né? E aí fica assim a questão para a gente aqui, né? Será que a gente atuaria do mesmo modo que um psiquiatra? Será que um psicólogo faria uma atuação semelhante? Ou será que seria diferente? Para poder a gente pensar no nosso ofício também, né? Acho que por aí. Na Paula? Oi, boa noite, vocês estão me ouvindo? Estamos. Nossa, eu estava aqui ouvindo o que vocês estavam falando e eu assisti o filme, né? E eu estava pensando aqui em um ponto
Dois, na verdade, né? Eu em nenhum momento desconfiei que ela fosse a assassina. Por quê? Porque ela estava a toda prova também ali, desde quando a perícia foi na casa dela, que teve aquela reconstituição do crime, que eles ficavam falando, não, agora você tem que gritar, mas ela não tinha gritado. Eu já desconfiei por aí que estava algo assim meio estranho, e também a forma como totalmente leviana e do promotor, que estava ali, assim, ela estava tentando falar as coisas e ele toda hora, às vezes, distorcendo, trazendo uma informação que não era cabível ali. E aí eu já estava assim, eu falo, gente, algo está acontecendo aí que está, para mim já estava muito estranho. Quando veio essa cena da conversa deles, para mim ficou muito nítido ali, porque o marido dela, que eu esqueci o nome dele, ele mostrou, e o que o Heidegger vai dizer também, essa questão do fenômeno, de como traz, como ele está vivendo essa impessoalidade dele, né? Porque ele está ali de cara com o próprio fracasso da vida dele, que ele não estava conseguindo até então ter um retorno diferente, onde a esposa ali pegou a ideia do livro dele e deu certo para ela, e ele estava ali lidando, vivendo ali com a angústia dele, com o sofrimento dele, da forma como ele estava sentindo essa situação e também ao mesmo tempo jogando para ela, né? E ela também jogando para ele, porque teve a questão do acidente, então tem a cobrança, né? A cobrança de que, olha, você tem que ser um bom pai, eu também aqui tem que dar tudo certo, porque eu tenho que proteger meu filho, porque ele já perdeu a visão, o que mais que ele tem que perder? Né? Então, eu tava fazendo essa ligação também nessa parte do quanto que ela, mas ele também lidam com as questões, porque assim, eles estavam vivendo. É um relacionamento. Tem uma parte que é muito importante, que o advogado dela, ele consegue pegar esse fenômeno do que ele estava acontecendo. Tem uma parte no júri que ele fala que o marido dela, ele tá, como ele falou, ele trouxe uma palavra que ele falou assim, que ele era uma pessoa que estava se sentindo um fracasso, né? Que ele estava ali triste, ele estava nessa impessoalidade dele, que se a esposa tem culpa, ela teria culpa porque ela deu certo no livro dela. Então, a culpa dela seria isso, né? Então, eu estava pensando, é realmente isso que estava gritando assim para mim, que eu estava vendo essa angústia dele, de que ele não estava conseguindo ser feliz, ele não estava conseguindo ter essa mudança na vida dele, e estava um também ali jogando para o outro, mas eu entendi assim que era uma vida de casal normal, onde o promotor estava tentando puxar de algum jeito uma culpa para ela, né? E que eu achei, gente, pelo amor de Deus, ninguém tá vendo que esse promotor é um incompetente, assim, tava assim, da forma que ele estava trabalhando, né? E aí eu achei esse filme, assim, fantástico. Não sei se eu fiz entender, essa é a minha opinião do filme, mas para mim ficou muito gritante a impessoalidade, o que o Heidegger traz também da finitude da vida, porque quando você se depara, né, com o fim da sua vida, ele até então, ele estava vivo, mas ele estava se sentindo nada. Né? E ele também tinha um ponto que eu esqueci, que o que ele estava também querendo dela, que mostrou nessa conversa, era o acolhimento dela, que ela entendesse o que ele estava passando, né? Aquele acolhimento de que, olha assim, o meu psiquiatra, e o psiquiatra trazia isso, porque o psiquiatra ele conseguia enxergar essa dor, esse sofrimento que ela estava sentindo. Mas ela põe no júri também que se ela tivesse em terapia, o que eu achei interessante, se o psicólogo dela, o psiquiatra, ela tivesse que dar um parecer, também ia falar mal dele. Porque é normal que quando você está no relacionamento, acontece alguma coisa, você vai acabar falando mal do seu cônjuge, ele fez isso, fez aquilo, fez assado. A gente também tem uma opinião, agora trazendo para a clínica, do que o paciente fala. A gente não tem um amparo, um aparato, a gente sabe, a gente vê a vida inteira do paciente. Não, a gente observa, a gente analisa aquilo que ele fala no consultório. Né? Então, foi um ponto interessante também que me fez assim refletir, né, de como é que aparece a impessoalidade, como é que está lidando com esse sentimento, como é que está lidando com a frustração da vida.
né? Se frustrar perante o fracasso, né? Então me fez refletir nesse ponto. Só um instantinho, antes da Carolina falar, deixa eu só fazer uma Claro. observação. Gente, a mulher roubou a ideia do livro dele, né? Ela tinha falado que ele, até então, ele aceitou, né? Ele aceitou, é o que ela diz, ele aceitou, e depois ele joga para ela como se fosse quando você briga com alguém, joga na cara alguma coisa, assim, que já tinha aceitado. Deu a entender que ele aceitou e que foi assim, ele realmente deu para ela porque ele não estava também conseguindo fazer, né? Então eu entendi isso. Mas pode ser que tenha roubado também. Pode ser. Porque ela fala, né, na cena, de que quando se tem algo para escrever, você precisa escrever. Senão não se tem algo, né? Então, existiu uma ideia, mas essa ideia ela só existe quando alguém escreve, de fato, né? E aí ele era essa pessoa fracassada, vamos dizer assim, nesse projeto de escritor. E ela, por sua vez, como ela bem diz, não importa o que acontecer, ela sempre vai dar um jeito de escrever, né? Nem Vamos sempre ela lá, vai ter uma gente. ideia, mas ela sempre vai ter as condições para escrever. Ele teve a ideia, né? E aí nisso eles formam um belo casal, né? Ele teve a ideia e ela tinha essa aptidão maior assim para a escrita, né? Mas eu agora vou colocar outra pulga atrás da orelha antes de passar para a Carolina. Gente, o quanto que essa mulher, de certa forma, impunha o que ela queria também. A gente não sabe o quanto que ele aceitou realmente. Por quê? E as traições? Ah, não, porque eu falei tudo para ele, ele sabia de tudo, mas o quanto que esse homem também, gente, eu não estou defendendo, no final das contas, eu não acho que ela é assassina, a não ser por uma informação que foi dada no filme, mas o quanto que ela é essa mão forte no relacionamento, por ser a bem-sucedida, que mantém o dinheiro e por aí vai. Né? É porque o filme caminha para a gente ver mais a percepção dela e ver ela como a injustiçada. Mas e se? Só deixo isso, O Carol. controle dela também, o controle das coisas darem certo ali, né? Então ela também vai Mas querer controlar isso. só que eu vou fazer uma advogada aqui do diabo agora, né? Sendo uma advogada dela, de que existe esse lugar dela na relação, né? Desse projeto conjugal, parental, assim, trazendo um pouco para o conceito do projeto de ser. Existe esse lugar dela na relação conjugal, dessa pessoa que controla tudo, né? Que impõe as coisas de uma forma muito sutil e quase manipuladora, né? Mas existe porque existe espaço para isso, né? Puxando agora para esse debate da própria liberdade ontológica do Sartre. Ele se coloca nesse lugar, como ela bem diz, da vítima, no sentido de que ele se vê fracassado na própria vida, né? Ele se vê incapaz de impor. Porque essa briga nada mais é, né, do que uma tentativa dele de impor. Tentativa essa fracassada, porque diferente dela, né, ele talvez não tenha a skill, assim, né? Ou talvez não seja um pouco da persona dele, ser essa pessoa que impõe. Ele se coloca nesse lugar dentro da relação, né? Essa pessoa que não só não consegue se impor, como está sofrendo porque outra pessoa está impondo. E aí Uma ele, mulher, de né? uma maneira, ele ocupa esse lugar, né? E ele precisa, e aí joga assim também essa pulga de que, de uma maneira, para ele se manter nessa relação, ele precisa ocupar esse lugar. Seja porque esse é o lugar que ela cunha para ele, seja porque esse é o lugar que ele precisa para lidar com o fracasso dele. Carolina. Eu acho. Eu vou mais nessa questão do. Eu considero ele um personagem covarde. E é curioso que ele tá num. É como se ele tivesse uma persona muito feminina dentro de colocar. Porque é isso, tipo, abdique do seu trabalho para cuidar do seu filho. Quem faz isso não é o homem. A gente estranha porque isso é o papel da mulher. Acho que o filme tem essa questão, quem é o bem-sucedido da relação é a mulher, então tem essa questão de gênero que pra mim ficou muito clara no filme inteiro, assim, tipo, ela ela é culpada do fracasso dele, mas eu acho ele um covarde.
Sim, ela impunha as coisas, ela talvez seja essa figura tão opressiva, mas ele aceita. Ele é a coisa que eu gosto muito dessa discussão quando ela termina. Você é um homem de 40 anos. Ele tem condição de tomar rédea da própria vida, mas parece que ele coloca alguma posição passiva. Enfim, eu nem tava. É porque realmente eu tive muita raiva desses dois personagens. Pra mim, nenhum dos dois presta, na verdade. Mas ele me irrita muito por causa dessa passividade dele. E ele quer colocar. Pra mim, ele é um personagem que age de má fé o tempo todo. Eu acho coitado, eu adoro aquele cachorrinho, o Snoopy. Pra mim, eu colocaria ele nesse ponto, assim. Ele tá o tempo todo agindo de má fé. É porque o filho sofreu um acidente. É porque a esposa tá muito bem-sucedida e ele não consegue trabalhar porque ele tem que fazer as coisas. Tipo, parece que o mundo tá contra ele. Isso me incomoda muito. E eu acho curioso porque muitas das coisas que ele reclama é meio que o básico de cuidar de uma casa, de uma criança. Tipo, sim, você tem que ensinar seu filho, alguém tem que estar com ele. E normalmente é quem não está sustentando de forma tão intensa financeiramente a casa, etc. Mas o que me pegou muito nesse filme foi a questão da construção de justiça mesmo, né? Porque na clínica, né, na trabalho psicólogo, acho que no geral, mas a única coisa que eu tenho experiência prática é clínica, a gente não se importa com verdade, pelo menos eu nunca me importei com verdade, assim. É o que a pessoa tá trazendo, e o que é como isso ressoa nela, etc. Mas na justiça a gente precisa da verdade, tem que ser a realidade, não importa a sua versão. E é muito difícil a gente chegar nisso. Eu fiquei muito pensando nisso e atualmente, principalmente nessas últimas 2 semanas, eu tô com um caso que tá muito intenso que envolve diretamente a questão de justiça e como é uma coisa muito tênue, a gente saber a verdade. Principalmente quando é um crime que sem provas, assim, tipo, nesse caso é um assassinato. Mas o que acontece muito na prática jurídica, por exemplo, o crime de violência psicológica, o crime de violência sexual, que eles não têm prova. É um argumento contra o outro. E o quanto é sofrido, eu acho que o que eu mais pensei enquanto eu vi esse filme é o quanto é sofrido passar por isso de você chegar a uma verdade, quando, sei lá, para mim parece muito difícil chegar à verdade, essa verdade pura que o direito quer colocar, principalmente num contexto assim, não tem testemunha. As provas que tem físicas são inconclusivas. Eu achei. E me pega muito no final, foi uma cena que não colocou agora, mas no final ela é considerada inocente. Se conclui que ele cometeu suicídio. A principal prova vai ser um testemunho do filho, mas assim, isso porque, obviamente, tiveram várias outras coisas que levaram a poder concluir isso. É uma coisa que me pega muito. Mas ainda fica inconclusivo para quem assiste. Mas me pega, ela depois vai comemorar com a advogada, entre muitas aspas, assim, eles vão beber alguma coisa. E ela fala o quanto é amargo, assim, tipo, ela ganhou. E ganhou nada, assim, tipo, o julgamento acaba, que a vitória, ela traz alguma coisa de, é como se ela precisasse de alguma coisa, algum ganho. E não, ela só sente um certo alívio, o julgamento acabou. E aí, o que é que vem depois? Eu fiquei pensando muito nesse espaço de sofrimento por essa necessidade de uma certeza, essa necessidade de uma verdade, e que me parece que qualquer verdade ali também seria muito doloroso de chegar. E aí eu fiquei muito comparando na clínica, no caso, quando ela tendo violências, assim, tipo, a pessoa tá lá tendo se provar, vamos supor que ela tava falando a verdade no tempo todo, tipo, realmente ela não matou o cara. E ele parecia um tosco mesmo, sei lá, pra mim parece capaz de fazer um negócio desse. Pois você tem que se provar o tempo todo que o que você está falando é verdade, sendo que você. E você acaba até se questionando, na verdade, né? Enfim, eu fiquei muito pensando no próprio trabalho da justiça, o quanto é um trabalho muito violento com quem está envolvido nesse. Eu, eu gostei muito de assistir esse filme e já faz um tempo, já faz uns meses que eu vi, não tava muito fresco, mas ouvindo vocês agora, assim,
me saltou muito, assim, essa conversa que a gente tá tendo sobre a questão da verdade, né, das verdades, que pra mim era o que tinha saltado muito, assim, no filme também. E é um filme muito, pra mim foi muito curioso de assistir, porque eu sou psicóloga, eu também sou advogada. Então, essa questão da verdade é um caminho tortuoso, assim. Uma coisa interessante de pensar, porque são formas de visão muito diferentes, né, de um campo para outro. E aí a colega que estava falando agora antes também trouxe alguns pontos, assim, que me saltaram muito com as coisas que tinham ficado para mim do filme, né? Ela falou ali que a justiça precisa da verdade. E isso é uma coisa que eu acho, eu ainda estou pensando como que eu concilio na prática profissional, né? Partindo dessa visão mais fenomenológica, né? Indo por esse caminho de que, enfim, né, são verdades no plural. Mas ao mesmo tempo, sim, a justiça precisa de uma verdade, né? Então aí, né, como conciliar assim essas práticas profissionais? E no direito tem uma coisa que a gente chama de verdade processual, que a gente entende que não, né, e é justamente o que vocês estavam conversando aqui, que uma coisa é a verdade dos fatos, outra coisa vai ser a verdade processual, né, que é aquilo que o processo dá conta de demonstrar ali, que não necessariamente é a verdade dos fatos. Então, ok, isso é um ponto de partida, mas realmente, assim, pensando nesse julgamento que a personagem passa, né, todo o procedimento ali, e é, assim, uma coisa muito violenta para todos os envolvidos, que nem a colega estava falando agora. E essa questão, né, de uma necessidade de se atingir uma verdade processual pura, um pura entre muitas aspas, e aí o lado fenomenológico faz a gente questionar todos os conceitos envolvidos nisso, todas essas palavras. Mas também uma coisa interessante de pensar é que a gente está vendo um filme que, a princípio, assim, vamos tomar que ele se passe. A gente tá pegando um contexto de, sei lá, o julgamento acontece na França, ou não me lembro agora em que país é, acho que é na França, né? Mas, assim, a maioria das coisas que a gente vê vai tomar por base um sistema processual dos Estados Unidos, que é completamente diferente do Brasil, por exemplo. Completamente diferente. Principalmente entrando nessa questão de, né, tribunal do júri, que a gente vai ver ali ela passando por esse julgamento colegiado, assim, e tudo mais. E, né, uma coisa muito interessante pra gente pensar é esse caso dela, e casos como que a colega estava falando, né, onde, por exemplo, a gente não tem testemunhas, a gente não tem elementos de prova, né? Esse julgamento dela, assim, ele seria completamente diferente aqui, porque aqui a gente tem uma coisa muito importante, ou pelo menos na teoria, a gente tem, que é um princípio de presunção de inocência, né? Eu não tenho que provar que eu sou inocente. Eu tenho uma presunção de inocência, né? A gente deveria, então, assim, se a gente for pensar, né, se aprofundar na parte do julgamento ali, os depoimentos do psiquiatra e do advogado dela, o depoimento pessoal dela também, né? Ela não deveria ter que provar que ela é inocente. Esse é um primeiro ponto. Então, e que em outros sistemas processuais não vai partir desse princípio, por exemplo. Então, sim, ela precisa provar que ela é inocente, mas como é que a gente faz essa prova? E aí vai voltar, né? De todo modo, volta nessa discussão, que para um ponto de vista fenomenológico, assim, eu acho muito interessante, que é da verdade, das verdades, no fim das contas, né? Então, enfim, coisas que ficaram passando na minha cabeça, assim, e que é muito legal ouvir o debate e ver que realmente, né, esse ponto das verdades ficou para outras pessoas, assim, também chamou a atenção. Tá sendo muito legal voltar nisso e continuar a pensar essas coisas aqui ouvindo vocês. Eu tinha comentado com a Rebeca, e aí fica para a Maina também a dica. Tem um livro do Foucault. Vamos lá, Foucault não era fenomenólogo, mas é filosofia francesa, pós Sartre. Foucault teve aí uns probleminha com Sartre, mas depois ficaram amigos panfletando junto, então a gente pega do Foucault que nos serve, né? Mas tem um livro que chama Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã, enfim, a família inteira, uma coisa assim. É só procurar Eu, Pierre Rivière, e o resto do título aparece.
E é bem interessante esse jogo, e ali, bom, é um livro, né? Então, é, fica muito mais, talvez, visível a diferença de percepção de cada agente no livro. Por quê? Você tem várias pessoas do julgamento relatando o mesmo fenômeno, né? Então, assim, às vezes o livro fica até chato, porque você está lendo a mesma história de novo, sabe qual é? Mas aí é nesse ler essa mesma história de novo, a partir dos olhos de outra pessoa, que a gente vai vendo as diferenças de percepção, né? O como cada consciência ali apreende esse fenômeno de maneira diferente. É bem interessante. Eu falei para a Maína porque eu estudei esse livro em psicologia jurídica, né? E a minha professora, por sorte, tinha uma pegada mais, né? Não tanto da verdade jurídica, né? Do que é fato, mas de abrir a nossa cabeça um pouco, até porque estava preparando a gente para tratar com o caso de adoção, né, gente? Então a gente tem que poder ouvir os dois, o pai e a mãe, né? Mas é bem interessante como essa narrativa é construída. Tem um filme também chamado Ponto de Vista, Vantage Point, que é de uma tentativa de assassinato num lugar bem público, assim, tipo um comício, não vou lembrar agora exatamente. E aí aparece também esses diversos pontos de vista. Eu só levantei a mão porque enquanto a Thaís falava, eu lembrei de um conto. Eu pesquisei aqui qual era, que é o Crimes da Rua Morgue, do Poe, do Edgar Allan Poe. Eu não lembro se é exatamente esse, mas é um dos crimes, é um dos contos dele de crimes. E é bem interessante que acontece um assassinato brutal, acho que tipo, em um prédio, uma coisa assim. E aí todas as testemunhas falam de, de- porque foi. E todo mundo trazia tipo, eu ouvi gritos muito estranhos, eu acho que foi de algum muçulmano. Não, foi um russo. Cada um falava alguma coisa. A única coisa que tinha certeza é ninguém sabia a língua que aquela pessoa falava. Pessoa entre aspas. No final é descoberto que, na verdade, era tipo um gorila. Era um animal, assim, muito grande. E eu lembrei disso porque cada um traz a sua verdade e acaba também deixando explícito o seu preconceito nesse conto. É tipo um conto bem curtinho, deve ter umas 5 páginas. Porque, pra mim eu não conheço o russo, então uma língua que eu não conheço é russo. E na verdade no final era só rugidos. Tipo, todo mundo estava errado de alguma forma na sua verdade, tipo, quando a gente vai pensar na verdade absoluta, essa verdade pro direito, porque cada um vai ter seu ponto de vista, como quando acontece essa questão do psiquiatra, né, no filme, tipo, não, o meu paciente falava era essa questão dele ser uma vítima. Mas a mulher vai falar, não, ele também aceitou, foi um acordo entre nós. Tipo, o quanto a gente está sempre se submetendo, né, a esse ponto de vista. E na clínica é ok, quando a gente vai só colocar isso em um julgamento, deixa de ser ok. É, Acho que essa questão da verdade, ela sempre ressoa, né? Só comentando uma coisa que eu acho que a Carolina falou aqui, retomando um pouco esse lugar do marido, né? De que, de alguma maneira, ele precisava ocupar esse lugar do marido vítima da história, né? Porque ele precisava lidar com o fracasso dele, né? Esse fracasso de projeto de ser. E a forma como ele, essa liberdade ontológica, encontra de vivenciar esse fracasso é ocupando esse lugar de angústia por ser esse marido que está sempre dentro da imposição da esposa, né? E acho isso também muito interessante de como que a gente pode olhar essa dinâmica da relação, tentando ultrapassar um pouco esse lugar da vítima e da vilã da história, entendendo que eles fizeram que foi possível para eles fazer naquela situação, né? É, dentro da experiência de cada um desse relacionamento.
Então, o filme eu acho que retrata um pouco disso, né? Não é sobre quem matou ou não, e não é sobre quem pôs algo num relacionamento. No fim das contas, estava todo mundo fazendo aquilo que escolheu fazer, né? Das formas mais controversas possíveis, né? Alex. Muito legal, assim, né? Como suscita debate, né? Esse filme, tem bastante gente hoje, né? Muito legal, assim, a gente discutir isso também, como se aplica à clínica, e eu concordo muito com a tese inicial da Rebeca, que a questão não é sobre quem se matou, se não matou, como é que foi, suicídio ou não, para pensar, assim, a clínica, né? E, sobretudo, fiquei pensando na clínica de casais, assim, e como é o nosso papel nisso, de não se apressar de tomar já um lado, uma posição, e de já ter, assim, uma verdade para a gente, e ficar nesse papel de realmente escutar, né, sem pressa. É, São 8h40, né? A gente ia até 8h30, já passamos 10 minutinhos, né? Então, acho que tem mais coisa para comentar, é claro, né? Tô vendo que a Roberta pegou aqui uma pergunta, de repente a gente podia fechar aqui com essa pergunta da Roberta. Eu vou colocar aqui então, aí a gente vai fechando, tá? Pode ser? Tranquilo? Eu li aqui a pergunta da Roberta. Roberta, não sei se a Thaís quer comentar. Olha, não é assim, na minha leitura, né? Não é Deixa eu retomar a pergunta aqui. O que acontece de fato e não é palpável seria o fenômeno, né? E não o que cada um percebe da realidade. Não, o que acontece de fato faz parte do fenômeno, né? O fenômeno é essa dialética do parapsico em si. Então, o que acontece faz parte do fenômeno, né? Mas o que acontece traz uma infinitude de fenômenos dentro do que acontece. Então, ele morreu, né? Isso aconteceu, é factual, material, né? Mas o fenômeno da morte dele aí é infinito. Tem o fenômeno como isso aparenta para o filho, o fenômeno como isso aparenta para o promotor, para o advogado, para a própria Sandra, né, a protagonista. São fenômenos dentro da morte, né, desse lugar mais material da morte, mas que aparenta, né, aparece de inúmeras maneiras, porque o fenômeno ele está nessa dialética ali com o para si. Então, existe algo de mim que fenomenaliza, né, e me faz com que algo apareça dentro desse fenômeno da morte. Que para mim é um, para o Alex é outro, para a Thaís é outro, para o marido era um, para o marido não era, né? Ele se tornou em si, ele morreu. Mas para os demais, são fenômenos da morte, dentro do acontecimento da morte, né? E aí eu trago esse conceito de acontecimento, que não é um conceito de fenômeno, é um conceito mais para a sociologia, né, de acontecimento. Thaís? Eu fui pegar o meu cubinho. Não funciona tão bem na câmera, não, gente, porque, enfim, né? Mas vamos lá. Na introdução do Ser o Nada, Sartre fala, né, que eu não alcanço o ser do fenômeno. Eu não alcanço o cubo. Eu intuio o que é cubo, porque ele me aparece nessa faceta, nessa faceta, nessa faceta, nessa faceta. Nossa consciência, então, quando apreende esse ser do fenômeno, né, ela não apreende exatamente ele, ela apreende essas aparições que remetem ao ser do fenômeno, né? E com essa apreensão vem a significação, né? A nossa consciência, quando apreende, depois no seria o nada mais para frente, já não vai ser chamado com esses termos, vai se chamar de isto, né? Que quando o em si é apreendido, ele é um isto, ele se ressalta e se destaca do fundo de mundo, né? Que é isso que a gente aprende. O isto já aparece com qualidades, quantidades. A quantidade, ela não é do isto, né? Não é do objeto, mas ela é inserida, ela é aprendida junto quando a nossa consciência se direciona para, né? Então, por isso que abre para esse espaço para distintos sentidos do que acontece. Que o cara morreu é fato, né? Estava morto, ele não estava respirando, tinha sangue para tudo quanto é lado.
Mas o como ele morreu e como cada um percebe esse fato já é outros 500, né? E é mais ou menos isso que, né, a gente apreende, a gente não tem acesso total ao ser do fenômeno puro e duro. Esse negócio de voltar às coisas mesmas é balela do Russell. É, avô eu bater no Russell. Sartre considera que Russell fez bonitinho até certo ponto e depois, né, pisou na bola, exatamente por isso. É porque não existe um objeto transcendente, transcendental, né, que o ser transcendental que eu vá alcançar. Eu alcanço a partir da maneira que ele aparece para minha consciência, e minha consciência já, de certa forma, contamina aquilo que aparece, né? Não sei se eu expliquei ou se eu compliquei. Foi um prazer, assim, compartilhar sobre o filme com vocês, né? Um prazer escutar vocês também, né? Diferentes fenômenos surgem também sobre esse filme, sobre quem assistiu o filme, quem acompanhou agora também as cenas, né? Quem não assistiu, de verdade, assim, espero que assistam, porque mesmo com spoiler, vale muito a pena. E no mais, assim, agradeço o convite, né, Thaís, Alex, pretendo participar dos outros que vão ter aqui nos próximos meses, vou tentar assistir, ainda não vi ainda Dias Perfeitos, vou tentar ver. Também não. E acho que é isso, gente, um prazer todo meu também estar com vocês. T'as pas pu les entendre s'ils parlaient calmement. J'ai confondu. T'as confondu. I'm innocent, you know that, right?